bairro da Liberdade foi o primeiro núcleo nipônico da cidade de São Paulo. A imigração japonesa ocorreu entre 1908 e 42. Posteriormente, a gradual imigração chinesa e coreana, iniciadas na década de 70, levaram à solidificação do bairro como um centro asiático. Neste, muitos restaurantes de origem asiática estão até hoje ali presentes, como é o caso do restaurante Sushi Yasuo. Conversamos com a dona do restaurante, Kelly Shen, neta do casal fundador do restaurante. Então, o restaurante ele foi fundado em setembro de 1972 pelos meus avós, que eles vieram do Japão para poder trabalhar aqui no Brasil, na lavoura, etc. e tal. Aí depois, conforme o tempo passou, eles da lavoura acabaram o trabalho de lá, né? Daí eles vieram para São Paulo e começaram a trabalhar em restaurantes japoneses que tinha naquela época, da década de 70, que os restaurantes famosos da época de 70 era tipo Enomoto, etc. e tal. Aí, depois que eles trabalharam no restaurante do Enomoto, eles começaram a adquirir uma experiência para trabalhar com o público brasileiro, etc. e tal, para poder trabalhar aqui, né? E daí eles resolveram abrir um restaurante de comida japonesa para poder atender os imigrantes que também estavam aqui em São Paulo. Porque, muitos imigrantes estavam aqui no Brasil, em São Paulo, trabalhando, etc. e tal, mas sentiam muita saudade de casa. Então, para poder atender a demanda desses clientes, possíveis clientes que eram os descendentes mesmo, os imigrantes mesmo japoneses, eles começaram a fazer a comida típica japonesa para que todo mundo pudesse matar a saudade de casa. Aí eles começaram dessa forma e o restaurante continua até hoje, funcionando, mas trabalhando mais com a culinária tradicional japonesa. Tipo, aqui no restaurante a gente não serve nada frito, tipo, o sushi frito a gente não faz mistura de sushi doce. Aqui, a comida que a gente serve no restaurante é bem típica mesmo, bem tradicional. O bairro da Liberdade apresenta uma história de fundação asiática e, por isso, ele possui muitos restaurantes tradicionais com culinárias regionais típicas da origem de seus países. Apesar disso, a cultura brasileira apresenta grande influência sobre o bairro, o que leva a um choque de culturas. Diante disso, o historiador estadunidense Jeffrey Lesser, que foca seus estudos na migração e na identidade racial no Brasil, propõe o seguinte questionamento: o bairro da Liberdade é realmente um centro oriental ou a influência brasileira é tão grande a ponto de modificar a própria essência do bairro? Considerando isso, fomos à Liberdade com o objetivo de aprofundar nossos estudos e buscar problematizar o questionamento de Lesser. Aqui na Liberdade, o que eu sinto é que, assim, tem muito restaurante que é tradicional, sim. Mas o que acontece? Pelo fato de ter muito cliente ocidental, a gente acaba meio que colocando, tipo, uma pincelada de alguma coisa para dar, uma agradada no paladar, no gosto do público ocidental, do brasileiro. Então, tipo, por exemplo, o que eu vejo é que nem tem alguns restaurantes que fazem algumas misturas dos hot rolls, essas coisas que isso daqui no Japão não existe hot roll. Não existe você colocar cream cheese no meio do sushi. Mas os restaurantes aqui acabam por optando a colocar, porque a clientela gosta. A respeito do questionamento de Lesser, acreditamos que existam dois pontos de vista possíveis, dois lados de uma mesma moeda. Que a cultura brasileira influencia o bairro é certo. No entanto, alguns acreditam que a influência brasileira modifica a essência do bairro, assim acabando com a sua base oriental. Enquanto outros acreditam que ambas as culturas coexistem e dessa maneira beneficiam o bairro, estimulando o turismo de uma maneira em que a essência oriental não é perdida. Essa segunda visão é a defendida por Kelly. Sim. Como é um bairro que é conhecido por ter essa coisa de puxado para o oriental, tem um lado que, tipo, coloca McDonald's, etc e tal, Burger King, tananã, mas eu acho que ele ainda vai ter sempre a pincelada dele do oriental, porque é o que atrai mesmo, porque a gente tem aqui dentro do bairro, a gente tem 2 jardins japoneses, então são coisas que, tipo, não vai deixar de ter, eu acho. Vai ter sim, mas eu acho que, tipo, tudo precisa ter essa coisa de, tipo, de dar uma mesclada para poder agradar todos os tipos de público. Então, eu não acho que seja totalmente ruim, não. Eu acho que tem algumas coisas que tem que manter, sim. A coisa do tradicional, do típico, que nem, por exemplo, a gente tem as lanterninhas aqui na Liberdade, etc e tal, isso daí sempre mantém. Tem as festas que ocorrem aqui na praça também, na Liberdade, que é isso daí que chama também. Então, eu acho que ter um pouco
tipo de comidas diferentes não é totalmente ruim, mas eu acho que tem que ter também o misturado, o oriental com o ocidental para poder fazer uma mistura boa aí. A resposta para a questão proposta por Jeffrey Lesser pode variar dependendo apenas da maneira pela qual se observa o bairro. Isso ocorre já que, se você olhar para os restaurantes tradicionais, assim como nossa entrevistada, a cultura oriental predomina e a influência brasileira não gera nada mais do que apenas adaptações. No entanto, existem pontos do bairro que foram invadidos pela cultura ocidental. Um exemplo disso são os restaurantes que vendem pastel, prato tipicamente oriental, e que, no entanto, foi totalmente alterado, uma vez que agora são também recheados por brigadeiro, um dos mais clássicos doces brasileiros. Outro exemplo são as barracas de caldo de cana que ocupam algumas praças do bairro. O caldo é uma bebida totalmente brasileira e que não possui relação alguma com a cultura oriental. Essas diferentes visões sobre o bairro da Liberdade são o que tornam a questão de Jeffrey tão intrigante e complexa, e o motivo pelo qual resolvemos estudá-la.